Cheguei, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso Só Prosa Boa Quintou. Nós estamos no episódio de encerramento da semana, desde segunda fazendo podcast, e hoje eu tenho a alegria de receber um amigo que eu queria conversar com ele há vários dias e agora deu certo. Bem-vindo, Thiago, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer poder participar mais uma vez. Uma vez é a primeira vez. A primeira vez, né? A gente participava na rádio. A gente participou sempre na rádio, então agora, muito tempo, né? Então, toda semana praticamente, né, Guilherme? Eu estava lá na rádio com você, era algo que foi uma época de muito aprendizado, de muita coisa bacana, né? E hoje estou aqui com você, é uma honra. A honra é toda minha, e eu sei da sua agenda, sei que você fez questão de arrumar um horáriozinho para vir aqui, da correria que você está, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu gosto sempre que os meus convidados se apresentem. Quem é você? Quem é o Thiago? Então, o Thiago, primeiramente eu falo que o Thiago é um grande sonhador, né? O Thiago, ele não tem como eu descrever o Thiago sem falar que é um grande sonhador. Então, meu nome é Thiago, né? Sou aqui de Jataí, sou jataiense, eu falo que eu amo essa cidade, eu acho que Jataí para mim, a gente sai, né? Eu falo que é uma cidade que você sai, mas você quer sempre voltar. É uma cidade que eu tenho um carinho por tanto tempo, pude contribuir também com o crescimento e desenvolvimento de Jataí, que isso eu acho que é muito importante, né, Guilherme? A gente viver isso. Estudei aqui, todas as minhas graduações foram feitas em Jataí, fiz geografia bacharelado. Vou anotar, porque eu sei que é um monte. Depois fui para engenharia civil, nesse meio tempo fazendo aí pós-graduações, design de interiores também. Então, assim, estudei um pouquinho, mas ainda tenho muito para aprender, muita coisa ainda para conhecer aí no mercado, na vida. E é isso, o Thiago é um sonhador, tá aí para aprender e buscar sempre evoluir. O Thiago que eu conheci já era o Thiago secretário da Gestão Vinícius, secretário de Meio Ambiente, salvo engano. De Meio Ambiente. E urbanismo junto, né? E urbanismo, fui funcionário desde a época do Humberto. Então, já fui, assim, desde... Você tinha carreira, né? Sim. Então, já entrei quando o Humberto era prefeito ainda. Durante o mandato, a secretária de Meio Ambiente era a Vilma Feitosa. Então, participei ali durante a Vilma Feitosa. Ainda no primeiro mandato do Humberto, 2000 agora não me lembro a cabeça, era a dona Eula também. Então, cheguei a participar do mandato também da dona Eula, Eula Corino Bento, a viúva, né? do saudoso, né, Mauro Bento. Depois continuei com a Vilma Feitosa, posterior a isso continuei com o Vinícius e tendo a oportunidade, uma grande oportunidade, Vinícius, em ser secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, que para mim eu falo que foi uma escola, foi algo que marcou muito e foi um divisor de águas dentro da minha carreira profissional. Eu falo que foi durante esse período que eu estive como secretário, que foi um divisor bem grande na minha vida profissional. E depois disso, aí continuei na prefeitura novamente no mandato do Humberto, na época como coordenador de saneamento básico. Depois disso, eu acabei pedindo para sair para que eu pudesse ter um crescimento pessoal e profissional. A prefeitura, eu falo que ela contribuiu muito para o meu crescimento. Mas eu precisei caminhar sozinho para poder crescer, viu, Guilherme? Pois é, eu falando disso, você pegou uma pasta que ficou muito grande, porque você cuidava da limpeza, mas também de todas as questões inimagináveis de burocracia do meio ambiente, com o Ministério Público, com fiscalização. Ficou uma pasta muito robusta, né? Guilherme, eu falo que foi uma pasta robusta, mas quando você faz o que você gosta e você é apaixonado, eu amava o que eu fazia, né? A gente trabalhava sábado, domingo, feriado, e não só eu, e equipe muito comprometida, uma equipe muito unida. Eu falo que durante a gestão de meio ambiente e urbanismo, nós pegamos várias dificuldades. Pegamos ali a pandemia, então nós tivemos uma dificuldade muito grande, querendo ou não, o urbanismo também ainda é responsável pela manutenção e conservação da parte dos cemitérios públicos municipais. Então foi naquele período que estava com Covid, aquela Você teve questão toda, implantar o protocolo. Sim, todo aquele protocolo, a gente juntamente com a Procuradoria do município trabalhou ali nas portarias, em vários processos que foram feitos e querendo ou não, era difícil, você perde um ente querido, não poder velar esse ente querido e nem poder sepultar esse ente querido. Então foi um momento muito triste, muito dolorido, eu falo.
que foi de muito assim, ver famílias sofrendo, não poder, lutadas, e não poder sequer fazer um velório para ali ter o despedida dos seus familiares. Mas era um protocolo. Era um protocolo. Eu lembro que nesse período nós perdemos o saudoso Padre Tiago. Então eu lembro que nesse período foi algo assim muito doloroso, porque o Padre Tiago, na época, eu nunca vou esquecer, que foi algo que me deixou marcado, que o Padre Tiago merecia ter sido velado de uma forma digna, pela contribuição que ele fez aqui no município de Jataí. Então, o Padre Tiago, na época, foi algo muito singelo, porque nós estávamos na quarentena, nós estávamos conseguindo todas as questões das portarias, das normativas vindas da Anvisa, Ministério da Saúde. Então, nós seguimos tudo isso e que foi algo assim que, infelizmente, não fomos só nós, o Brasil inteiro, o mundo inteiro teve que se adequar a esse período. Depois você foi para essa diretoria, que eu achei... Você participou de discussões importantes no que diz respeito ao saneamento e também a questão da saúde das pessoas, porque água e esgoto também é saúde, né? Sim, então, Guilherme, quando nós começamos a discutir essa parte de saneamento básico em Jataí, era algo que não se discutia. Verdade. Era algo que nós tínhamos alguns estudos, nós tínhamos um plano municipal de saneamento básico muito defasado, que era algo que não atendia às demandas do município de Jataí. Nós tínhamos vários empreendedores locais, loteamentos locais, precisando expandir no município de Jataí. Nós estávamos travados por conta das liberações de AVTO, de liberação de abastecimento de água, coleta e afastamento e tratamento de esgoto. Então foi um momento que nós discutimos e nós pegamos a cidade, eu vou até falar, com os índices de saneamento básico muito baixos. E nós saímos aí deixando o sistema de saneamento básico de Jataí universalizado. Então, se hoje Jataí tem mais de 90% da cidade contemplada com coleta, afastamento e tratamento de esgoto, nós temos quase 100% da cidade abastecida com água tratada. Isso é um motivo de orgulho, porque nós pegamos aí vários problemas e nessa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi desenvolvido por nós, por toda uma equipe engajada. Eu falo que você sozinho não faz nada, mas quando você tem uma equipe engajada, e essa equipe engajou bastante nesse processo, e foi algo assim que desenvolveu muito, e hoje nós colhemos frutos. Hoje nós estamos vendo aí loteamentos novos, né? Produção de água aumentando, tratamento de esgoto eficiente, né? Porque não era só coletar e afastar, era tratar esse esgoto do índice que atendesse às normativas. Porque você está descartando essa água no Rio Claro, e essa água que a gente descartava, no caso o esgoto sanitário do município, ele vai abastecer a outra parte da frente, que é o Rio Claro, e o município de Caçu, ele capta a água do Rio Claro, que a gente está descartando água. Ele precisa chegar lá na frente com índice de potável, potabilidade. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem a questão da depuração, do tratamento ao longo dessa trajetória, mas uma água potável. Então, assim, foi algo que foi trabalhoso, que foi muito discutido na época. A gente teve que várias pernadas até Goiânia para discutir, você lembra disso. A doutora Simone foi uma pessoa muito importante do Vinícius, a doutora Simone, eles foram muito importantes nesse trajeto. Por quê? Porque eles acreditavam que nós poderíamos melhorar. E nessa melhoria nós percebemos a evolução que Jataí hoje tem. Amigo, né? E a gente vê assim, passa, né? E só depois que passa que a gente vê como que aquilo foi importante, né? E no momento você acha que você está fazendo uma coisa tão corriqueira do seu trabalho, mas você olha para um monte de empreendimento parado. Se não fosse esse trabalho de fazer, na verdade, o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente não ia acompanhar como é que estava hoje. Sim, né? E é algo que eu falo... Inclusive precisa ser atualizado agora. Eu preciso ser atualizado, que já está vencendo. E ele não somente atualizado, acompanhar as metas que estão previstas nesse plano de saneamento. Por isso a fiscalização. Eu nunca esqueço que no plano de saneamento básico nós já tínhamos previsto que o bairro Nova Esperança fosse contemplado com água e com esgoto. Então está lá dentro do plano de saneamento básico. Se você for ver lá, tem uma meta que fala que o loteamento, né, no caso o bairro Nova Esperança, deva receber a infraestrutura para receber água e esgoto. Né? Não somente água e esgoto, a gente também nesse plano não entrou, mas era um questionamento também a parte de infraestrutura de energia elétrica. Então, assim, é muito importante você ver, e é um bairro carente que necessitou. Hoje a gente percebe aí, depois desses ganhos, né, que hoje o bairro vai
né, hoje legalizou aquele grande problema que tinha nas questões dos lotes, de moradia daquela região, daquela população, que hoje eu vejo assim que foi um dos grandes motivos até da gente trabalhar, levar para as pessoas que mais necessitam dentro do nosso município água, esgoto e água, né, potável e tratamento de esgoto, não só tratamento, afastar esse esgoto das casas dos moradores. Quantas vezes nós chegamos lá no bairro Nova Esperança, a gente percebia fossa extravasando, esgoto a céu aberto, crianças correndo. Isso tudo, Guilherme, é a questão de saúde pública, né? Então, se você leva água, esgoto né, para essas famílias, você consegue evitar e melhorar o índice de saúde dessas famílias, nem assim, exponencialmente. Tiago, e aí quando que foi o start para mudar, sair? Como é que foi isso? Foi um parto? Foi dolorido ou não? Foi muito dolorido. Eu lembro que quando eu cheguei, falei, gente, vai ser meus últimos dias, meu último mês. Foi muito dolorido porque... Que momento você falou assim, vou sair? Isso foi em 2022. Foi um momento que eu vi que eu poderia crescer mais. Tinha passado a pandemia, né? Passada a pandemia, 2022 para 2023. Foi no final de 2022, começando 2023. Eu pensei, Tiago, eu acho que... Eu fiquei muito assim, pensando, Tiago, você já está na prefeitura há tantos anos, já tinha mais de 10 anos como servidor público. Eu falei assim, gente, eu acho que eu posso mais. E eu já estava fazendo, nesse período, eu já fazia engenharia civil. Porque eu fui para a engenharia civil pensando em atribuições que pudessem complementar o meu conhecimento em saneamento básico. E a engenharia civil, ela agregava muitas questões nessa parte de obras de infraestrutura. Então, essas obras de infraestrutura foi algo que foi começando a me encantar na parte de engenharia, de obras. E eu falo que Deus, Guilherme, ele coloca tudo na sua vida assim como uma sementinha, e ele dá os sinais para você. Às vezes você demora a perceber, mas quando você percebe, você tem que agarrar as oportunidades. E nesse período ainda eu tive um amigo, Guilherme, que precisava construir 4 casas. Eu já fazia engenharia, até então tinha um parceiro, um sócio, e ele virou e falou assim para mim, Tiago, você vai construir essas 4 casas para mim. Eu olhava, eu levei um susto. Eu falei assim, como eu vou construir essas 4 casas para você? Eu tenho dinheiro parado, eu preciso investir, eu quero construir essas 4 casas. Eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Eu não tinha experiência nenhuma, a gente está no curso de engenharia. Mas você não tinha nem aberto o Sanebras, não? Não, aí foi, mas eu já tinha Sanebras, o nome Sanebras, já tinha tudo já pensado, planejado. E foi assim, fluiu de uma forma muito rápida. Eu falei, mas o seu foco era um? O meu foco era saneamento. Só para saneamento. Porque, explica o nome então. Sim, Sanebras veio, eu dentro do carro, dirigindo, fez Saneamento Brasil. Foi Sanebras, de Brasil, em inglês, com Z, e saneamento. E ficou Sane. Aí eu peguei BRAZ, de Brasil, em inglês, e ficou Brás. Ficou Sanebras. Eu falei, nossa, que nome forte, gostei. Isso dentro do Mas carro. com foco no saneamento, porque você estava mexendo com isso e via muito isso na faculdade. Isso foi um foco para saneamento. Então, atender as prefeituras. As prefeituras que até então eu vi uma grande oportunidade. Porque muitas não tinham, né? Não tinham. E nós chegamos no momento que o governo Bolsonaro, ele falava muito da privatização dos sistemas públicos de água e esgoto para que pudesse ser privatizado. Então, para que houvesse as privatizações desses sistemas, era necessário que os municípios tivessem, ao menos, conhecimento dos seus sistemas, da sua infraestrutura. Então, foi quando eu vi a oportunidade de poder atender esses municípios e fazer esses planos municipais de saneamento básico para esses municípios, né? Então, foi quando a gente pensou, eu falo a gente que até então nessa empreitada, eu tive 2 grandes parceiros, que eu falo que foram grandes parceiros que contribuíram muito para essa decisão, né? Que era o Lucas e o João, que foram os meus sócios nessa empreitada, e eles acreditavam muito nessa parte de saneamento. Eles já eram engenheiros civis formados, trabalhavam comigo também na Secretaria de Meio Ambiente. O Lucas, nesse período, e o João chegaram a sair, quando eles saíram da Secretaria do Meio Ambiente, foram trabalhar na estatal, que voltava, né, em Minas, que era responsável pelo tratamento de água e esgoto de Minas Gerais. Então, a gente já começou ali a fazer uma bagagem e uma base. Então, aí o João acabou saindo da sociedade, porque ele já foi para outra parte
do saneamento, que ele já foi para a parte de gestão do saneamento, que ele conseguiu uma proposta nesse meio tempo. Como ainda estava muito devagar, ele conseguiu uma proposta grande para ser gestor de um contrato grande dessa parte de saneamento. E eu ainda na secretaria, o João foi, e o Lucas também. E nesse meio período, o Lucas também foi para Minas virar gestor de um grande contrato e eu fiquei. Aí foi quando eu fiquei, eu falei assim, gente... E agora? E agora? Fiquei sozinho. Fiquei, porque eu não deixava até então a secretaria. Eu falava assim, gente, eu não vou sair. Com pé lá, eu amava aquilo, então eu tava com o pé lá e outro aqui. Foi quando eu falei, não, eu vou sair. E aí foi quando a gente saiu, eu saí, montei a Sanebras, meu primeiro escritório foi em frente à Vivenda Imobiliária. Então foi em frente à Vivenda, num cômodo bem pequenininho, mas era muito organizadinho. Foi lá e a gente começou a crescer. Foi quando a gente cresceu, a gente já foi para um cômodo maior. Volta lá no amigo da casa. Aí eu fui... Vamos voltar na casa. Não, aí eu fui nessa vinda, porque até então era mas você continuou saneamento. Continuei com saneamento. Quando eu fui para esse outro ponto, esse amigo meu me falou, Thiago, vamos fazer o seguinte, você vai fazer essas 4 casas. Guilherme, eu assustei, porque eu falei, gente, eu jamais pensava em trabalhar com construção residencial, porque a gente só fala, é só problema, é só dor de cabeça, é só confusão, nossa... Sempre escutou isso, inclusive sempre ouvi isso na faculdade, todo mundo, tanto que os meus professores, os meus colegas que faziam estágio em obras residenciais, falavam, jamais quero trabalhar com obra residencial. Enfim, aí foi nesse meio tempo que eu falei, não, eu vou. Aí na época o meu sócio, que era o Lucas, que o Lucas ainda continuava comigo nesse período, falou assim, Thiago, será que a gente vai fazer isso? Eu falei, nós vamos. E eu sempre fui daquele que eu sempre gostei de agarrar as oportunidades. E na época o Lucas já tinha um pouco mais de conhecimento técnico do que eu, e ele falou, não, vamos. Então a gente pegou, foi muito difícil os primeiros meses, porque até então foi algo, só que essa pessoa acreditou em mim. Então foi quando ele acreditou em mim, eu vi que a gente tinha um potencial. E nesse potencial, Deus manda. E a gente fez essas 4 casas com qualidade, excelência. Eu sempre falei que tudo que eu for fazer, Guilherme, eu falo tem que ser bem feito. Tudo que eu for fazer, seja ele uma casinha para o lobo mau, do lobo mau, ou uma casinha para o rei, eu tenho que fazer bem feito. Então foi isso. Então aquelas 4 casas ficaram numa qualidade incrível. Virou, por exemplo, um estágio, entre aspas. Foi um estágio para quem não tinha conhecimento nenhum. Imagina. Só que eu falo que Deus faz tudo ficou tão certo. Bom que o povo quis mais. Não, e quando eu estava fazendo, nós estávamos fazendo na casa dele, aí já apareceu uma prima dele que a gente foi fazer uma reforma do escritório, aí já apareceu um amigo meu que a gente já foi fazer uma casa para ele, então a gente começou assim. Então pegou muito rápido, e nesse pegar muito rápido, eu senti a necessidade de expandir, melhorar que eu falo assim, processos. Porque até então era tudo muito arcaico, era tudo muito... faz assim, eu que buscava material, eu que ficava indo na loja, meu carro era sujinho de cimento. Então, assim, porque eu buscava, eu ia, acabava, eu que buscava, então foi algo... Você falou assim, eu preciso de alguém para me gerir, porque senão eu tenho que gerir obra. E eu sempre fui assim, o Lucas ficava muito na parte técnica, eu ficava muito na parte comercial, de gestão, então, assim, nas obras, RH, então eu que ficava ali nesse intermédio, o Lucas ficava muito nessa parte de técnica e na parte financeira. Aí, de repente, esse mesmo cliente... me chega e me fala, Thiago, você vai... Aí ele vendeu uma casa dele, a gente ajudou ele nessa mudança, tudo, com marcenaria. Comprou uma casa, a gente ajuda em tudo. Eu falo assim, até chiqueiro nós já fizemos. Chiqueiro, canil, a gente começa assim. Eu falo que você nunca pode ter vergonha. Você fez isso. Eu já fiz. A gente nunca pode ter vergonha de fazer o que é que seja no começo, mas com honestidade e qualidade. Eu falo que eu jamais passarei e vou passar por cima de ninguém, passei por cima de alguém, mas eu sempre busquei fazer com honestidade. Então, eu já fiz chiqueiro, já fiz canil, já fiz tanta coisa assim. Eu já fiz assim, nossa equipe já fez, né? Muita coisa. Aí foi quanto, Guilherme? Simplesmente, eu falei assim, gente... a gente tem que melhorar. E a gente começou a melhorar os processos, gestão. E nisso a gente tinha mudado de ponto. Eu estava já em frente a Saneago. Eu tinha ido para em frente a Saneago, ao lado do Posto Bandeirantes. Na ideia por conta do saneamento. E eu lembro que todo dia alguém chegava lá, batia na porta, entrava. É aqui que eu organizo fatura de água em aberto, não sei o quê. Porque saneamento, Sanebras. Aí todo mundo achou que estava escrito saneamento, então o pessoal ligava com o nome Saneago. Vou ter que mudar, você pensou. Aí eu tive uma oportunidade muito grande. Eu falo que Deus mostra tudo.
E esse mesmo rapaz, só para você ver, esse mesmo rapaz que eu construí a casa, as primeiras casas, até então não estava construindo essa outra casa dele agora. Eu vou te contar como que foi. Um dia eu passando em frente à catedral, eu vi uma placa de aluga-se. Num ponto onde era Wizard, onde eu já tinha feito inglês, já conhecia. Sempre, desde criança, meu tio tinha uma loja ao lado, bem ao lado, eu sempre falava, desde criança, eu quero ter alguma coisa em frente à igreja. Eu sempre falei, desde criança, eu estudava aqui no Invest no ISG, eu saía do ISG, descia pro meu tio, que ele tinha uma loja de eletrônica, e eu ficava ali atendendo. Eu sempre fui muito comercial, adorava receber as pessoas, chegava na televisão, eu ia lá, recebia, mas por quê? Porque à tarde eu tinha aula, então eu já vinha para cá, saía de manhã, vinha, ficava até dar o horário de voltar para a escola e via, né? Então eu sempre ficava, porque eu já vinha para cá, almoçava, então deu certo. E nesse meio tempo eu falava, eu vou fazer alguma coisa em frente à catedral, eu sempre gostei. Eu falava em frente à catedral ou em frente à igreja matriz. Sempre falei, eram os dois lugares que eu tinha como referência, assim, vou montar alguma coisa aqui em frente. E de repente, Guilherme, eu passando um dia, eu lembro até hoje, era um dia que eu olhei e falei, gente, a Wizard saiu daqui. E eu falei, gente, a Wizard saiu, não sabia. E vi uma placa de aluga-se, né? E um dia indo para Goiânia com esse amigo, eu comentei, nossa, a gente foi para ver alguma coisa, consulta, alguma coisa, não lembro o que era, agora indo para Goiânia. Eu virei para ele e falei assim, nossa, que legal, eu vi que ao lado do Bart, que era o Bart ainda, lá onde eu ia, está alugando, e eu vou lá para ver o aluguel, não sei se vai ser muito caro, até então a gente não tinha dinheiro nenhum, começando a vida, o prédio ali estava deteriorado, acabado. Guilherme, ele virou para mim e falou assim, né? Vai lá, liga para minha mãe. Na hora eu não entendi. Ele falou assim, minha mãe acabou de comprar aquele ponto, Thiago. Na hora eu liguei para a mãe dele. Ela falou, não, já é seu. Falou desse jeito. Para você ver. Então ali eu realizei meu sonho. Porque eu falei que eu ia ter alguma coisa em frente à igreja. Que massa. E aí ela me alugou. E ali eu precisei reformar do zero. Ali eu tive que... Mudou tudo, né? Porque era um local muito velho. E eu comecei ali. Depois que a gente mudou para cá, Guilherme, foi... assim, um crescimento tão rápido. Você ganhou vitrine, né? Eu ganhei vitrine, eu ganhei, primeiramente, eu acho que hoje a melhor propaganda, eu acho que é o boca a boca, porque todo mundo sabe que qualidade, eficiência, que é o trabalho da Sanebras, e foi um falando pro outro, e hoje eu tenho cliente em fila de espera, Guilherme. Hoje eu tenho um cliente que fala assim, olha, eu posso construir sua casa só que daqui 6 meses. Olha, eu consigo fazer seu projeto só daqui 6 meses. Então, assim, e eles esperam. Eu estava com um cliente mesmo que ela estava aguardando, a gente ia começar a casa dela em fevereiro. E ela está na fila de espera, que ela queria ter começado no início do ano. Eu falei, não, só vou conseguir, no meio do ano. Eu falei, só consigo te atender no ano que vem. Então, assim, para você ver que isso, para mim, é muito gratificante. E depois que a gente veio para cá, e nisso, voltando a falar desse amigo, eu falo desse amigo, é ele e a esposa dele. Ele falou assim, Thiago, eu vou construir minha casa. Quem que foi que ele chamou? Eu. E a casa dele é uma mega casa. Aí, a hora que você vê... a casa. A casa. Aí, na hora que você vê as 4 casas que nós construímos, que dava ali 600 metros quadrados as 4 casas, para a casa dele agora, foi uma evolução, eu falo, foi um foguete, nem se compara. Então, isso, Guilherme, eu confio muito em Deus, eu acho que Deus prepara, a gente coloca pessoas no caminho da gente para ajudar a gente, que a gente possa evoluir e crescer. E nesse meio tempo, eu falo que a gente sozinho não faz nada, eu tive um parceiro que foi um sócio, o Lucas, que contribuiu muito para o meu crescimento, para o crescimento da empresa, ele ajudou muito, ele foi um grande parceiro. Chegou um período que a gente foi caminhar diferente, cada um por um caminho, porque a gente entendeu, a gente sabe que uma sociedade é igual um casamento, às vezes cada um tem uma visão diferente, ou tem outra visão, então a gente entendeu ali que cada um acha que tinha que ter caminhado sozinho. Então foi quando a gente se separou, e foi quando hoje, graças a Deus, a Sanebras deu super certo, nós estamos aí crescendo a cada dia mais, com a bênção e honra e glória, graças de Deus, né? Em frente à catedral. Em frente à catedral. E pensando outra coisa, Guilherme, eu sempre falei que era igreja matriz e catedral. E aí, automaticamente, eu falava assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa em frente à matriz. E hoje, além de eu poder
participar da reforma da igreja, até da igreja matriz, eu estou fazendo uma grande obra também em frente à matriz, participando de uma grande obra em frente à matriz. Então, que é uma obra do escritório da Manu, do Hugues ali, que é um grande escritório de contabilidade, um dos mais antigos de Jataí, e você ter uma honra de participar de um projeto tão magnífico desse, eu falo que é Deus colocando as coisas no caminho certo. Tiago, e eu percebo assim, ó... Eu quase não falo, né, Guilherme? Não, maravilhoso. Eu fico aqui até amanhã. Mas é bom demais, que aí eu gosto muito, eu sempre falo isso para os nossos entrevistados, que esse podcast é essa taça, né? Então a gente precisa transbordar ela. Sim. E a sua história pode ser que ela chegue... Tá tudo certo aí, Igor? Pode ser que ela chegue a pessoas que precisam ser tocadas por ela, né? E a gente sabe que tem um trem importante na sua história, além de Deus. Sim. Que é abraçar as oportunidades que Deus te deu. Você nunca recusou oportunidade. E a oportunidade, para quem vem de baixo, ela é importante. Sim. Não é? E só a gente sabe, né, Guilherme, de onde nós viemos e onde nós queremos chegar. Eu até brinco, eu sei de onde eu não quero voltar, mas aonde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar. Então, se você tem isso muito bem delimitado na sua vida, se você tem uma base muito sólida, eu falo que a minha família, para mim, é uma base, minha avó, que eu fui criado com a minha avó, então, assim, é uma base que eu falo que nós temos, assim, que é o que me sustenta, que é o que me dá ânimo, é por eles que eu faço, né? Então, isso que me enriquece, eu acho que me enriquece pessoalmente é isso, é mostrar, é dar... Eu acho tão bom ver o orgulho da minha família, da minha avó, da minha família. Eu falo minha avó porque minha avó foi meu pai, minha avó, minha tia, mesmo tendo meu pai, porque minha avó era aquela guerreira. Eu fiquei internada agora 35 dias. A bichinha firme. Ela não saía de lá, ela ficava brava se ela tivesse que sair de lá, né? Então, assim, comigo, cuidando. Todos os dias ela me liga, Tiago, você tá bem? Tiago, você já comeu? Tiago, você já dormiu? Você tá... Então, assim, agora... Mas imagina que a sua rotina deve estar muito louca, né? Mas só que, Guilherme, graças a Deus... Você sempre foi viciado em trabalho igual eu. Eu sempre gostei. Então, assim, não me canso. Eu acho que quando você faz algo que você gosta, eu acho que não é Dá trabalho. pra ver o brilho nos seus olhos. Não é trabalho. Você tá falando na coisa que você gosta. É prazer. Eu amo o que eu faço. E eu poder ver que estou transformando a vida de pessoas nesse caminho, porque Guilherme, o dia que eu mais gosto do meu trabalho, sabe qual é o dia que é? O dia de pagamento. Não que o meu pagamento, o pagamento que eu vou pagar as pessoas. É o que mais me deixa feliz. É eu poder pagar, e primeiramente eu agradeço, Deus, obrigado por eu poder pagar essas pessoas hoje. Que eles, eu canso às vezes de encontrar as pessoas no supermercado, fazendo aquilo ali, igual esses dias eu tinha um colaborador nosso que mandou mensagem, Tiago, comprei um carro, trabalhando. Então, assim, isso me alegra tanto, porque eu sei que isso é importante. E valorizar as pessoas que estão comigo. Eu acho que isso que é primordial. Porque, igual eu te disse, sozinho você não faz nada e você não vai a lugar nenhum. Ui, emocionei. Achei bonito. Vamos falar de igreja agora? Você foi para um monte de igreja agora, né, irmão? Você entrou nas igrejas geral. Daqui uns dias você vira referência no Brasil de construir igreja. Amém. Agora que você entregar aquela Nossa Senhora de Fátima, você vai ver. Isso é uma nova virada de chave. Deus colocou isso na sua vida. Isso, eu acho que foi. Nós estamos participando da igreja. Vamos falar da matriz primeiro. E da igreja matriz. A matriz ainda continua em reforma, né? Isso, a igreja matriz, a gente, por conta de capital, a gente já fez a grande parte, ainda vai trocar muita coisa, vai colocar piso, vai melhorar a sacristia. Assim, vai ficar muito linda, já ficou muito linda, né? E é muito gratificante eu chegar lá e ver que tem um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha doação física, da minha doação mental, da minha doação espiritual, porque ele se doa, né? Financeira, enfim, poder ver aquilo. E agora, na Nossa Senhora de Fátima, nossa, é um prazer, assim, é uma honra poder participar e ver a confiança da comunidade no nosso trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com o Frei Rogério, falando, né? Da alegria de estar podendo participar, da obra, né? A gente está com a obra com cronograma adiantado, com tudo dando certo, e isso é muito gratificante. E que ele possa, né, como ele está à frente ali da igreja, mostrar para os fiéis que tenho certeza que esse projeto vai ficar incrível, viu, Guilherme? Imagina, e a São Judas? A São Judas nós auxiliamos. A São Judas é um pouco mais burocrático. Nós não estamos auxiliando a São Judas. A São Judas nós auxiliamos só em algumas questões técnicas. A gente chegou lá, fez uma avaliação, viu algumas coisas que podem ir lá e a gente passou para o pessoal da igreja. Então ali a gente não está
participando da execução da igreja. A gente só deu algumas contribuições do que poderia melhorar, porque a arquiteta, uma das arquitetas de lá é a Betânia Filizola, e eu trabalho muito com a Betânia, é uma arquiteta que eu tenho um carinho, admiração e respeito muito grande por ela, e ela me chamou, Thiago, a gente poderia tentar ajudar a solucionar o problema ali. Então, assim, então a gente conseguiu, até questão de agenda, a gente não ia conseguir atender na parte executiva, e a gente só conseguiu, foi lá dando auxílio uma consultoria, né? De consultoria, e que tomara que dê tudo certo, quem for executar lá, que dê tudo certo, e lembrar que nós estamos aqui de olho e nós queremos uma obra de qualidade. Deixa eu te falar um negócio, eu acho que deve ser uma outra coisa, você falava da questão de pagar o funcionário, mas eu acho que um trem também top deve ser na hora de entregar uma casa, uma empresa, um imóvel, você entregar para uma pessoa que sonhou com aquilo. E é muito bom, sabe por quê, Guilherme? As pessoas, quando elas vão construir, primeiramente é um sonho. Construção, ela é um sonho. Existem estudos aí que uma pessoa só constrói uma casa durante a vida. Existem pessoas que constroem 3, 4 casas, muda, não são tão apegadas, mas tem pessoas que moram na mesma casa desde quando nasceu, né? Então, assim, às vezes a pessoa só vai construir a mesma casa. Então, você vê a satisfação de uma entrega com o cliente, nada, não tem preço que pague. Tem história emocionante aí? Sim, não, a gente já entregou obra de cliente, eu nunca esqueço. Engraçado, eu tenho vários clientes que eles nem vão na obra, Guilherme, é tão engraçado. Confia tanto, né? Nossa, eu tenho alguns clientes que eles nem vão na obra. E eu tinha uma cliente que nós fizemos foram casas para ela, no bairro Flamboyant, a dona Miriam. E ela me achou assim, ela achou a gente, foi indicação de um arquiteto, na época foi até do Renilton, mas a Natácia, eles nos indicaram ela. E ela não vinha na obra, ela confiava. O dia que ela veio, eu nunca vou esquecer. Ela era uma senhora muito querida e ela trouxe para mim um queijo e um doce de leite. Pensa num doce de leite gostoso, Guilherme. E ela trouxe Dona Miriam. Dona Miriam, só pode trazer mais. E ela trouxe, Guilherme, aquele doce, e foi uma obra que já acabou, tem 2 anos. Nós sempre falamos, né? Então a gente cria, a gente tem clientes, eu falo, a gente tem vários clientes que tornam amigos mesmo, se tornam, porque você fala com ele todos os dias, e você fala, tem cliente que você fala 5, 6 vezes no dia, você encontra todos os dias, dependendo do cliente. Então, assim, é muito bom ter essa confiança que os clientes depositam no nosso trabalho, e muito mais que essa confiança que os clientes depositam no nosso trabalho, o mais importante é você entregar algo que você passa lá, nossa, eu que fiz, nossa equipe que fez isso aqui, olha que lindo, já passou 3, 4, olha a qualidade. Isso para mim é algo que me enriquece e me deixa cada dia mais feliz. Hoje você está numa posição de CEO hoje da Sanebras, né? Sim, sim. É uma posição estratégica de atender o cliente, mas também de delegar as funções. Sim, essa equipe cresceu, ela robusteceu, né? Graças a Deus, eu falo... Ela é bonita? É isso, que chique, né? Hoje nós estamos com uma equipe bem completa de engenheiros, de auxiliares de engenharia, mestres de obras. Então, a gente tem uma equipe bem grande hoje no escritório para poder atender, né? Eu falo, nós queremos sempre mais o quê? Crescer, mas de uma forma organizada, crescer de uma forma que tenha gestão. Eu achei legal uma coisa que você falou, assim, que tem cliente na fila. Você não dá aquele passo maior que a pena. Não, eu acho que assim, vou atender de boa. Eu acho assim, a gente tem que pegar, eu falo assim, a gente tem que pegar uma obra, mas a gente tem que ser sincero. Eu acho que não adianta você pegar alguma coisa e você não ser sincero com o seu cliente. Né? Você fala, olha, eu consigo pegar, mas não agora. Se você puder esperar, tem cliente que fala, não vou esperar, vou fazer com outro, como já aconteceu. Mas tem cliente que também fala assim, não, eu quero, eu vou fazer com você. E isso é algo muito bacana, né? E você vê que igual nós temos hoje em Jataí ótimos profissionais. Nós temos já tá aí excelentes profissionais e às vezes ser escolhido, isso é muito bom. Falo que é ser escolhido mesmo, porque nós vendemos um produto e a pessoa, ao comprar o nosso produto, ela está confiando na aquisição que esse produto vai ser algo benéfico para ela. Então, assim, isso é muito bom, porque às vezes nós somos muito imediatistas. Vou esperar esse tanto de tempo para construir, que gordinho lá, né, no meu caso. Você já foi, amigo, agora você está finíssimo. Né? Mas, assim, é algo que eu penso e que eu tenho muita preocupação nisso. É crescer com qualidade, crescer com gestão, crescer organizando os processos, que hoje mesmo nós participamos toda penúltima quinta-feira do mês, nós fazemos uma reunião de avaliação do mês anterior. Então, a gente hoje, no mês de outubro, nós estamos fazendo a avaliação do mês de setembro. E por Você assim consegue melhorar o processo com isso, Isso. Né? Então, nas eu acho reuniões... legal também ouvir opiniões. Isso, nas reuniões, porque a gente tem que ouvir, Guilherme. A gente não você sozinho, você não enxerga tudo sozinho.
né? Você consegue observar, às vezes você não vai conseguir olhar para o lado. Então, você tem que ter pessoas que vão te auxiliar nesse crescimento, que vão te auxiliar nessas buscas de conhecimento, né? Então, é isso. Então, nós temos uma equipe... Hoje mesmo, nessa reunião, foi uma reunião muito válida. Por quê? Porque nós fazemos o quê? Buscamos sempre melhorar os processos. E, às vezes, nós implantamos algumas metodologias, alguns processos que eles não são execuíveis. Por que eles não são executados? Então, é nessas reuniões que a gente, não, Thiago, ó, isso aqui amarrou demais esse processo. Não, então vamos mexer. Eu falo que o nosso trabalho, a nossa empresa, ela é maleável. Conforme a música vai dançando, você tem que se por moldando. Exemplo, amigo, o mercado, por exemplo, né? O orçamento, eu imagino que de um mês para o outro muda muita coisa. Tudo por causa muda, de valores, muda. Né? Então, assim, hoje você compra um aço a X reais, amanhã vai estar Y reais. Né? Então, isso acontece. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade aí durante esses processos de melhoria de gestão. Eu vejo uma coisa também que vocês se preocupam muito, eu estava até dando uma pinceladinha aqui no Instagram, que é a qualidade dos materiais. Parece que é uma coisa que vocês não abrem mão, né? Guilherme, eu falo que construir, eu brinco, mais uma vez eu falo, eu não tenho que fazer casa que é para o lobo mal derrubar. E eu falo, você vai fazer alguma coisa... Às vezes o cliente não tem conhecimento do que é bom, do que é ruim. Talvez, e você tem que orientar o cliente, olha, esse impermeabilizante nós temos que passar por isso, por isso, por aquilo. Essa telha ela é melhor. Então a gente tem que entrar nessas questões técnicas com o cliente para que a gente possa mostrar o que é melhor. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma obra que tenha durabilidade e qualidade, não uma obra descartável. No final para ser o nome lá, na assinatura, nome. Né? E já aconteceu, Guilherme, da gente recusar pegar a obra por conta que o cliente fala assim, eu não quero usar material bom, eu quero fazer isso só para alugar. Não. Eu não vou fazer, porque lá está meu nome, está minha anotação de responsabilidade técnica. E isso daí eu acho que é isso que nós temos que ter. Primeiramente, a qualidade, independente do que você vai fazer. Né? Então, assim, se eu vou fazer um chiqueiro, se eu te mostrar a foto do chiqueiro que eu fiz, não, eu vou morar nesse chiqueiro. Eu vou te falar. Como é que surgiu essa obra? Essa obra foi uma obra da fazenda. Foi uma obra da fazenda de um cliente que eu aprendi muito com ele. Que foi uma obra que foi bem no início também, então a gente pegou essa obra e foi algo que eu aprendi bastante. Fiz projeto de chiqueiro, fiz projeto de canil, aí fiz cozinha. Na fazenda só? Fez toda a infraestrutura dessa fazenda. Moega, fez barracão novo, fez... E isso no início, então assim, graças a Deus eu sempre fui muito apreciado. Isso. Então assim, a gente começa a fazer as coisas e as coisas vão fluindo. E as pessoas vão vendo, vão confiando no seu trabalho e vão te dando oportunidade. A coisa melhor que eu acho, Guilherme, é ter clientes que voltam. Né? Igual tem clientes aí no escritório que eu já estou fazendo obra pela segunda, terceira, já vai ter um agora que vai entrar pela terceira vez. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Thiago, mas nem tudo são flores. Não. Mas você teve alguns episódios que você deve ter recorrido muito a Deus. Eu sei de 2. Sim. Como que foi isso? Guilherme, eu falo que às vezes nós trabalhamos tanto que nós não observamos os sinais de Deus, né? Então eu tive um momento muito delicado na minha saúde, 2 vezes já, né? Então eu tô sabendo certo, né? Uma primeira vez eu fui atropelado, né? Eu fui atropelado. Misericórdia, eu lembro daquilo. Ninguém achava que você sobrevivia. Não, ninguém achava que eu sobrevivia. Perfurei 9 pulmões, quebrei clavícula, tíbia, fíbula. 9 pulmões não, 9 costelas. Eu tô, que bicho é esse? 9 pulmões. Então, nesse período, Guilherme, eu simplesmente... Todo mundo achou que eu não ia sobreviver. Mas a história rodava na cidade. Era de um jeito assim, tão grave o acidente que a história rodava na cidade. Guilherme. As pessoas mostravam como que foi grave o acidente. Aquela esquina virou uma coisa assim, das pessoas terem medo. Na época que eu estava na prefeitura, eu acho que eu brinquei, foi com a Andréia, era secretária de obras na época. Aí eu falei, André, vamos mudar o nome dessa rua? Pô, rotatória do nome do Thiago? Brincadeiras à parte. Mas foi algo assim, que ninguém acredita que eu sobrevivi, sem sequela nenhuma, sem nada. Eu falo com Deus... Não deu sequela não, amigo? Não, eu fiquei assim, com uma perna que incha um pouquinho, ficou uma cicatriz, alguma cicatriz. Mas nada demais. Mas nada que vá me impossibilitar, que vá me deixar incapaz de fazer alguma coisa. E agora, por último, eu tive um problema muito grave de saúde, que eu fiquei ao todo deu 40 dias de internação. E como é que ficou numa rotina dessa na empresa? Me explica.
Eu falei, até brinquei com o pessoal do escritório. Falei, gente... Se eu tivesse morrido... Se eu tivesse morrido, não ia acontecer nada. Porque a empresa... Porque eu falo, quando a empresa ela é organizada, ela tem processo, ela roda sozinho, Guilherme. Ela não precisou de mim, não. Tanto que ninguém nem mandava. Eu falei, gente... Vocês estão... A empresa tá certa. Eu falei, gente, eu vi que eu nem tô precisando trabalhar, que eu tô dando norma sozinho. E vou tirar férias do cara. Mas isso é o papel do gestor. É Isso é o papel. É você dar atribuições e você fazer processos que ele caminha sozinho. A obra é processo, Guilherme. Obra não tem... Se você seguir os processos da obra, você minimiza dor de cabeça, você minimiza problemas, você facilita os processos. E quando você faz processo, até para resolver um problema é mais fácil, imagina. É mais fácil. Então, a gente consegue, nesses processos, antecipar problemas. Porque se você antecipa, você já resolve... Se você antecipa, você já economiza um tempo e além de aumentar a qualidade do seu serviço. Então, aí foi nisso também eu fiquei... Nessa época você pensou que ia morrer? Dessa vez que você achou que ia pintar o basé? Eu posso brincar com você? Não. Não? Sabe, eu mesmo lembro, ficando esse tanto de dia? Nada. Guilherme, eu lembro que um dia um dos médicos foi me visitar e falou assim, Thiago, olha pra você não tem cara de doente. Ele falava desse jeito pra mim, você não tem cara de doente, mas por fora você tá uma Ferrari. Mas por dentro você tá um Fusca baleado, um Fusca velho. E nisso nunca... Mas eu acho que a força do pensamento, Guilherme, nunca me abati. Sabe, quando eu fiquei abatido nesses 45 dias ao todo de internação, foi quando eu tive que colocar o dreno no pulmão, por conta do pneumotórax que eu tive. Que doía muito, não é só. Que foram 3 dias ali de muito que eu fiquei mais assim, mal, só. Então, assim, sempre tava ali à noite, sabe o que eu fazia, Guilherme? Eu ligava na pizzaria. E eu já perguntava quantos, porque eram os plantonistas que estavam no hospital. Eu pedia 6, 7 pizzas para eles. Gente, então eles amavam. Pedia à tarde açaí, sorvete. Então, assim, para mim, eu falo que foi até uma terapia ter ficado no hospital, tá? Mas às vezes Deus faz uma coisa dessa para dar uma parada, você não acha? Não, foi bom para que eu pudesse, Guilherme, entender que eu precisava desacelerar um pouco e cuidar mais de mim. Eu já estava de uma forma que eu não ia tanto para academia, eu ficava todo dia, não vai na academia, não dormia não vai dar direito, tempo, tem que atender cliente. É isso. Então, foi bom para mostrar que eu preciso parar às vezes para que a gente possa ter uma qualidade de vida. E eu falo que Deus não faz nada por um acaso, né? Então, assim, a gente só passa os problemas que a gente tem que passar. E eu tenho uma médica que eu falo que Deus me presenteou pessoas, Guilherme, nesse período, pessoas assim, maravilhosas. Nisso eu tinha uma amiga, que ela é hematologista, Ana Laura, que ela é incrível. Então, assim, ela já é uma amiga que me acompanhou e eu falei assim, gente, ela me revirou do avesso, né? Então, foi assim, uma médica, o doutor Eudes foi outro médico, assim, que foi um grande parceiro, e a doutora Carolina, que é infectologista também, que teve nesse processo comigo, que foi uma outra que eu falo que eu ganhei uma madrinha, né? Que aí o dia que ela falou, Thiago, agora você não precisa mais vir em mim, eu falei, não, você pode me deixar consultando com você agora um bom tempo. Por quê? Porque eu falo que nesse processo de enfermidade, eu aprendi muito. Então, assim, eu nunca me deixei abater. Guilherme, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu acho que se você se abate com os problemas, seja ele qual for, os problemas te vencem. E eu nunca me deixei abater aos problemas. Às vezes já fiquei triste, mas aí era o que você pensa, se você dá lado para o problema aparecer na sua vida, aí ele vai ocupar você. Então, se você não dá lado, meu filho, segue sua vida, levanta a cabeça, o problema vai aparecer comigo, pode aparecer com você, vai aparecer com outro, que a gente tem que ter fé em Deus, levantar a cabeça e seguir. Eu estava pensando nessa história sua e falando que Deus também permite, né? Olha que tanto que foi incrível isso que aconteceu, e esse voltar o olhar para você, para o seu eu, né? A gente às vezes pensa muito nos outros e não esquece da gente, né? E um dia eu falei assim, né? Eu nem cheguei a questionar Deus por quê comigo. Nunca questionei isso. Eu falei assim, obrigado por ser comigo. Eu falava, obrigado por ser comigo. E aí, Guilherme, eu lembro que quando foi pintar, tanto que eu falo que os sinais da vida são as coisas muito engraçadas, né? Quando foi pintar as telhas em azul da igreja matriz, eu sempre fui assim, o primeiro que vai pinta, vai ficar maravilhoso. E todos os dias, quando eu acordava, a primeira coisa que eu via em frente ao meu quarto lá na Unimed era as telhas azuis, que eu estava numa parte que meu quarto era em frente ao telhado da sacristia ali. Então eu via tudo.
Então aquilo ali pra mim era... Então assim, pra você ver, tanto que as coisas são engraçadas, né? Gente, eu queria agradecer os nossos parceiros aqui do Só Prosa Boa, agradecer demais a melhor internet do Brasil, a número 1, que é a internet da Alrede Telecom. Gente, a Alrede tá tão boa. E aqui tá todo mundo pendurado no Wi-Fi, no telefone, na internet para conexão. E o melhor de tudo é que agora são 1000 mega de internet e todos os nossos planos têm streaming. Então você não vai gastar mais para assistir um bom filme na Disney, na HBO Max ou também na Globoplay, viu? Chama a família toda e vem ser Alrede. Contate agora os nossos telefones, chama aí um consultor da Alrede, muda essa internet sua que é lenta na manivela, vai logo para ser Alrede. Falando em pizza, o Thiago falou, deu até vontade, né? Sabe aquela pizza com a massa mais gostosa de Jataí? Tá aqui, ó. Que não, tá lá no Coliseu Pizzaria. Uma delícia a pizza do Coliseu. Tenho certeza que você experimentou a pizza do Coliseu, amigo. Delícia. Boa, né? Muito boa. Minha boca deixou eu dar vontade de comer uma. Nossa, tem uma pizza chamada Coliseu mesmo, você já comeu? Minha avó é vizinha lá, então direto. Vai a pé. Não. Gente, é uma delícia. O Cláudio é terrível, né? Porque a comida dele do Uber já é maravilhosa. Agora o Coliseu, então... Não, é maravilhoso. Lá no hospital, Guilherme. Me dava vontade de comer o cupim casqueirado. Minha avó ia lá buscar o cupim casqueirado. Era todo dia. Aí todo dia você conheceu o cardápio todinho do cardápio e eu fui a pessoa que engordei internado. Eu falei, ô, gente. Eram as férias forçadas. Era férias forçadas. Aí, gente, então quero mandar um abraço lá pro Rodrigo e pro Cláudio, que são os donos lá do Coliseu. Obrigado pela parceria, pela amizade. Quero mandar um beijo no coração do Beto, da Blitz. Eu fico com medo de não ter vindo de roupa da Blitz, mas essa também estou. Essa é individual. Também. Lá. Tá chique, hein? Não, gente, Blitz, Beto, Valdo, ó. Um beijo pra vocês, meninos. Tá aqui a caixinha do nosso patrocinador. Aqui não é patrocinador não, mas tem um uísque aqui, se alguém quiser beber para soltar a voz, também pode. Mas não preciso. Mas eu sei. Imagina você bêbado, Deus me livre. Nossa. Quer nem ver. Também não. Tiago, eu queria que você falasse com as pessoas que estão nos acompanhando, como que elas te acham nas redes sociais, como é que elas te seguem, como é que te contrata. Guilherme, então o nosso escritório hoje é na Rua Minas Gerais, em frente à Catedral, ao lado de onde era o Bart, né? Hoje é o Banco Sicoob Coprem, então quem quiser tomar um café, está convidado a vir conhecer o escritório, vir conhecer os nossos processos. Então pode nos procurar aí, nosso Instagram é Sanebras, com z.engenharia. Então siga-nos nas redes sociais, acompanhe um pouquinho dos nossos trabalhos e nós estamos à disposição, Guilherme. Eu falo que nós estamos à disposição para transformar e melhorar a vida das pessoas. Então acho que é isso que faz a diferença. Qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão começando a empreender? Eu quero deixar que as pessoas não desistam. Eu, desde criança, eu tinha na minha cabeça o que eu queria ser. E hoje eu vejo que se a criança que era o Thiago estivesse olhando para o Thiago hoje, eu tenho certeza que ela estaria orgulhosa. O que você pensava quando era criança assim? Guilherme, eu sempre falei que eu queria ser importante. Esses dias a Orlene, da Moura Closet... Tá fazendo a loja dela com vocês, isso, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito. Mas muito mesmo, eu nunca tive essa oportunidade de falar para ela, ela é minha cliente, mas eu admiro muito porque eu sei um pouco da trajetória, dos caminhos e do que ela trilhou para estar onde ela está hoje, crescendo. Uma pessoa, Guilherme, ela e o Bruno, pensem nos clientes que são espetaculares. Eu falo assim que eu desejo que todo mundo tenha um cliente igual a eles na vida, porque pensa nos clientes maravilhosos. Então, eu desejo às pessoas, igual eu falo, assim, igual ela comentou no vídeo dela, que ela, a criança que ela via, que ela era antigamente, desejava ser o que ela hoje, que ela queria ser importante, que ela queria fazer alguma coisa que ela fosse importante. Você também falava Na hora que ela falou isso, eu lembrei que eu falava. Eu nunca vou esquecer, Guilherme, quando tinha a TV Jataí. Quando tinha a TV Jataí, eu amava assistir lá em casa, era assim, dava 11 horas da manhã, era a TV Jataí. E na época, a TV Jataí era próximo, na minha época, era próximo da Samuel Gran. E eu trabalhei... Eu cheguei a trabalhar lá, você acredita? Isso, e aí eu lembro que era o menino... Pedro Bron. O Pedro Bron, que era repórter. Depois foi o Léo Carvalho. Então, naquela época... Eu lembro que eu ficava, gente, eu quero aparecer, eu quero ser. E logo, para você ver, tanto que a força do pensamento te leva a lugares que você nunca imagina.
E eu falava, eu quero ser alguém, eu quero... E o meu primeiro emprego, Guilherme, foi com a Rilva Xavier. Ai, gente, Eu trabalhei imagem. em imagem. Eu trabalhei 5 anos com a Rilva, que eu falo. Aí ela tinha uma agência de propaganda, de publicidade, Tem, propaganda. hoje. Tem. E eu trabalhei 5 anos com ela, então pra mim eu falo que a Rilva foi minha grande professora. Eu sou Inclusive muito grato, de etiqueta. de tudo, a Rilva. Não, a Rilva, eu só A Rilva tá tão bonita, né? A Rilva, eu Gente, falo a pra Rilva ela tá que o novinha. tempo passa e a Rilva tá mais bonita. Que é isso? Ela E a ela Rilva- tá numa forma ali que ela tá diferente. Não, mas a Rilva, Ela se se tem cuida uma do coisa, corpo. a vida toda, ela se cuida, ela tem a Malha, preocupação de malhar, pedalar. correr, pedalar. A Rilva sempre teve uma vida muito saudável. Isso influencia, hoje você vê ela, e isso hoje é o que ela tem. Então a Rilva eu aprendi muito com ela. E eu falava que eu queria ser alguém. E eu achava. Eu olhava. O que você pra fazia com a Rilva, gente? Eu era secretário da Rilva. E eu achava um luxo trabalhar com a Rilva. E ela era chique, Foi né? Toda vida ela foi chique. Nossa, a Rilva. E a Rilva, eu falo assim que eu aprendi muito com Inventando a Rilva. moda, com Inventando Rilva moda, Xavier. com Xavier. Então ela era muito assim. Então eu falo Amigo, que a olha pra Rilva- mim, a gente tá antigo. E ela tinha esse quadro até então na TV Jataí. E eu trabalhava com ela na agência, então eu era encantado com a Rilva. Assim, a Rilva foi. E ali eu falava, aí ali que eu comecei a conhecer as cores, conhecer a vida. Fazer relacionamento também, né? Mas ali que eu falo assim, que eu aprendi muito, que a Rilva me mostrou a vida como ela é. Eu falo que até então Você tinha fantasia. eu tinha fantasia, eu tinha até hoje, para algumas coisas ainda eu vivo no Fantástico Mundo de Bob. E a Rilva conseguiu me mostrar, ó, Thiago, não é esse o caminho, ó, isso é assim, isso é aqui. E ela cuidou de mim quando o tempo que eu tive ali, e como um filho. Quantos você tinha, gente? Eu comecei com a Rilva, eu tinha 16 anos. Novo. 16 para 17, eu era muito novo. Não, acho que eu tinha 16 anos. Então eu fiquei dos 16 até os 20 com ela. Então, assim, entrei na faculdade, eu saí quando eu formei. Né? No último ano de faculdade que eu saí, fui fazer estágio. Que experiência, né? hein? E foi uma experiência incrível. Eu falo que a Rilva pra mim. Mas foi... imagina, você deve ter feito muita amizade naquela época. Naquela época, muita gente. A, né? a Rilva, Porque a Rilva, ela tava em tudo. A Rilva, ela conhece muita gente. A Rilva era muito articulada. astral. E ela, gente, eu nunca vou esquecer das risadas da Rilva, daquele jeito dela. Ela tem um sorrisão também, né? Não, a Rilva era maravilhosa. E Vou o trazer cheiro tudo aqui. dela. Pode trazer ela aqui. Vou trazer Eu aqui. nunca vou esquecer do cheiro da Rilva. A Rilva usa um perfume que eu jamais vou esquecer dele, o nome. Se alguém quiser saber, pode mandar no privado. A Rilva usa um perfume, o Kenzo, que eu jamais esqueço. O Kenzo Flower, pra você ver, eu nunca vou esquecer o nome. É uma marca, quando eu chego em algum lugar, pode ser aonde for. Uma vez eu viajei até pra fora do Brasil. Eu cheguei numa loja. Quando eu senti o cheiro, eu falei, gente, a Rilva tá aqui. Eu olhava, mas não é possível. Aí eu fui ver, tinha a amostrinha do perfume. Então, assim, ela marcou tanto a minha trajetória de vida, eu já até falei isso pra ela, que foi algo assim, que pra mim foi algo muito marcante. E é isso que eu falei, que eu deixo pras pessoas, Guilherme, que eu começo a falar uma coisa, já mudo pra outra, né, que a gente tem tanta coisa pra conversar, eu deixo esse recado pras pessoas, acreditem em si, acreditem no seu potencial, acreditem nos seus sonhos. Se você acredita, Guilherme, você pode chegar onde você quer. Você é a prova disso. Quantas vezes você falou, eu quero ser político, quero ser um vereador, eu quero ser alguém? Quantas vezes você sonhou em ser um repórter e alguma coisa? Com a política eu brincava quando era criança, Sim. mas com o jornalismo era algo que eu tinha certeza que eu ia ser. Isso, e hoje? Eu brincava de fazer rádio lá em casa, eu colocava meu irmão na bicicleta e eu falava no walkie-talkie que eu estava na rádio. E colocava música para passar, usei gravador, imitei jornal de televisão, pegava um pedaço de pão, minha mãe estava conversando, contando uma fofoca, eu ficava pondo na boca dela, sabe assim? Acho que a gente sai de lá de Jesus já com um caminho traçado. E é isso, então a gente já tem o caminho a seguir, a gente já tem aonde nós vamos chegar, então assim, Deus é muito bom, Deus faz tudo da forma certa, e é isso, não desista dos seus sonhos, tente, persista, eu falo assim, fácil não é. Nada na vida é fácil. Não adianta a gente achar que a vida é um mar de flores, um mar de rosas, né? Que fala, que não é. A gente vai ter obstáculos, nós vamos ter dificuldade, mas é a forma que você lida com essas dificuldades, a forma que você ultrapassa esses obstáculos, Guilherme, que vai
que te deixa mais forte. Então, assim, eu quero deixar esse recado. Eu vou mudar o nome desse podcast quando você vier aqui. Ele nunca acaba quando termina. Nunca acaba quando termina. Mas é isso. Então, assim, e é isso a mensagem que eu deixo. Você tá feliz, amigo? Demais a conta. Guilherme, eu falo que eu estou na minha melhor fase de vida. Não tá, falta um amor aí. Não, amor falta. Eu já estou assim, com 34 anos, ainda estou assim, como se diz, as traças, mas vou encontrar Mas Deus alguém, vai mandar, Deus né? vai mandar. Eu acho que é isso. Tudo na minha vida ele Só mandou. falta o amor. Não vai ser isso que ele vai deixar. Então, assim, se Amém. alguém estiver precisando, nossa. Brincadeira, gente, eu sou mesmo. Ai, gente. Mas é isso. Se alguém estiver precisando, ó. Então, vamos fazer um namoro na TV. Vamos fazer o namoro no Só Prosa. Um namoro no Só Prosa. Viu? Prosa e amor. Prosa e amor. Prosa e amor. Novo podcast aí. A gente traz o povo, entrevista aqui. A gente vê. Nossa, mas eu sou tão enjoado que vai entrevistar tantas pessoas que eu tô até com medo de não ter aprovação. Ai, Jesus. Tá bom, vai ter que trabalhar nisso, vai ter que estar numa cura aí. Vai ter uma semana carismática pra procurar. É verdade. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria te receber, de verdade. Eu acho que a sua história é uma história muito bonita de quem sonha, de quem realiza, de quem acredita e principalmente de quem não solta a mão de Deus. Jamais. Eu só estou onde eu estou graças primeiramente a Deus. Sem Ele, eu acho que eu jamais estaria trilhando o caminho que eu estou trilhando. Eu estava pensando em outra coisa, sabe o que é? Que, por exemplo, por mais que você não tenha desistido, não tenha soltado, né, essa mão de Deus, você sempre sonhou, sempre acreditou, mas eu acho que a vida, ela chega, essa oportunidade chega em diferentes momentos. Tipo assim, às vezes você tem 34 anos hoje, eu tenho 31, outros têm 50, ainda não chegou, mas ela vai chegar. Sim, não é isso? Nada é no mesmo tempo. E a gente não pode achar que você vai medir a sua vida com o do outro. Não me meça com a sua régua. Não me meça com a sua régua, porque o que você quer pra você e você é feliz pro outro não é a mesma coisa. Então, vamos embora. É isso, vamos. Senão a gente não põe esse episódio não, lá acho nunca. que a gente pode ficar aqui até amanhã conversando. Nossa, a gente vai conversando, vai lembrando tanta coisa. Mas é muito bom. Mas obrigado pelo convite e que Deus possa sempre continuar abençoando, trilhando seus caminhos, a sua família. E eu tenho certeza que você vai muito longe aí, porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu também. Meu carinho e minha admiração por você é de longa data. Do profissional que você é, da pessoa que você é, independente da posição que você ocupa hoje, de ser uma pessoa importante, continua sempre humilde, solícito, amigo e parceiro para todas as horas. Eu lembro quando eu fui para Goiânia, foi uma das pessoas que eu fui contar que eu ia. Eu fiquei tão feliz, eu fui lá, porque eu estava com muito medo, né? Vai, tem que seguir. Guilherme, na vida da gente, às vezes, a gente tem que perder a insegurança e arriscar. Para você foi algo que foi bom você Foi ter. excelente. Foi um aprendizado. Porque Deus trabalhou assim, em mim, você não tem noção. E são coisas assim que para você foi muito bom. Mas e são fases. Isso é uma confiança que eu tive em você. Obrigado. Quando eu também fui candidato, acho que eu te liguei. Sim. Então você participa indiretamente dessas decisões. Obrigado. E pode saber você está na minha lista. Você mora no meu coração, você tá na minha viu? Lista. Beijo no seu coração. Obrigado. Gente, um beijo no coração de vocês. A gente volta na semana que vem com mais episódios do melhor podcast já tá aí. Só prosa boa. Tchau.